Muito bem, gurizada, tá na hora da nossa aula sobre terceira lei de Newton, aqui no nosso curso completo sobre leis de Newton. Essa é a nossa aula número 5. Se tu quiser assistir as demais aulas na ordem correta do curso, tá aí o link para a playlist, clica lá e acompanha desde o começo. Se o teu assunto aí que tu tá precisando estudar é terceira lei de Newton, fica aí comigo e vamos direto. A primeira e a segunda lei de Newton, elas tratavam de como que a força influencia, qual é o efeito que a aplicação de uma força tem para o movimento de um corpo. Já a terceira lei de Newton vai tratar de força como resultado da interação entre corpos. Para a gente entender como assim interação entre corpos, estão aí no quadro 3 figuras, 3 exemplos para a gente discutir. No primeiro exemplo, eu tenho um atleta que está nadando e para nadar, para se movimentar na água, o atleta aplica uma força para trás, ele empurra a água para trás. Os dois corpos que estão interagindo através de força é o corpo do atleta, o próprio atleta, com a água. No segundo exemplo, uma pessoa caminhando, quando ela caminha para se movimentar para frente, ela aplica uma força no chão para trás e o chão aplica uma força nela para frente. Então tem, de novo, dois corpos interagindo através de força. A pessoa e o chão são os dois corpos que interagem nessa situação. Um terceiro exemplo é um foguete decolando. Como é que o foguete decola? Ele aplica uma força nos gases provenientes da queima do combustível. Ele queima o combustível e esses gases são expelidos para trás. Então o foguete aplica uma força nos gases da queima para trás, os gases da queima aplicam uma força no foguete para frente. De novo, dois corpos interagindo, o foguete e os gases da queima do combustível. Essa é a interação através de força. E se nesses exemplos vocês se perguntarem quem exerceu força em quem, né? Dá para perceber que não tem como separar, não tem como fazer essa distinção de quem faz, de quem é que recebe. Ambos sofrem força um do outro. Ambos fazem força, ambos sofrem força. Não tem como separar a ação de um corpo da reação do outro corpo. Essas ideias elas ficam mais claras com o enunciado da terceira lei de Newton. Para entender o que diz a terceira lei de Newton, vamos para o seguinte exemplo. Faz de conta que aqui do meu lado tem uma parede e que eu estou usando patins, ok? Então os dois corpos que vão interagir nesse exemplo sou eu, corpo A, e a parede, corpo B. Se eu aplicar uma força sobre a parede, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em movimento. Sinal de que eu também sofri uma força. O que aconteceu aí? Como que a terceira lei de Newton explica o que está acontecendo? Se um corpo A, que sou eu, exerce uma força sobre um corpo B, a parede, então B exercerá sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Nesse exemplo da parede, o que está acontecendo? Eu estou aplicando uma força na parede que tem direção horizontal e sentido para a direita. E estou sofrendo a reação dessa força, que é também horizontal, mesma direção, só que para a esquerda, sentido oposto. As duas forças têm mesmo módulo, têm mesma intensidade. É isso que diz a terceira lei de Newton. Se um corpo A exerce força sobre um corpo B, então B exercerá força em A de mesma direção, de mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Uma conclusão também muito importante da terceira lei de Newton é perceber que a força de ação e a força de reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Olha só, a força que eu faço na parede está aplicada na parede, no corpo B. E a força de reação que eu sofro está aplicada no corpo A, que sou eu. As forças atuam em corpos diferentes, eu e na parede. Isso tem uma consequência importantíssima, que é o fato de que o par ação e reação, a força de ação e reação, elas não podem se cancelar jamais. Embora elas tenham mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, por que elas não se cancelam? Porque elas estão em corpos diferentes. Eu não posso somar vetorialmente forças que estão em corpos diferentes. Se a ação e a reação estivessem aplicadas num único corpo, o que nunca acontece, mas se estivessem, aí sim elas iriam se cancelar. Mas como a ação e a reação sempre estão em corpos diferentes, elas nunca vão se cancelar. Na verdade, né, se a ação e a reação se cancelassem, o resultado disso seria um troço absurdo, porque nada neste universo se moveria, nada entraria em movimento, por exemplo.
Porque se eu fosse movimentar alguma coisa, aplicasse uma força de ação e a reação surgisse para cancelar, como que eu ia movimentar esse objeto? Se a ação cancela a reação, não tem, a força resultante sempre daria zero. Porque lembra que toda ação vem acompanhada de uma reação. Se essa reação vem acompanhar para cancelar, a força resultante sempre seria zero. Ainda bem que isso não acontece. Uma força é reação da outra, a gente diz que elas formam um par ação e reação. E como que eu faço para nas questões conseguir identificar se uma força é reação da outra? Elas têm que seguir um certo número de critérios. Que critérios são esses? Primeiro, elas têm que ter mesmo módulo, elas têm que ter mesmo valor, mesma intensidade. Tem que valer a mesma coisa. Segundo, elas têm que ter a mesma direção. Isso significa que se a ação, por exemplo, está na vertical, a reação também vai estar na vertical, ou as duas têm que estar na horizontal, ou tem que estar em alguma diagonal. A ação e reação sempre estão na mesma direção. Esse é o segundo critério. Terceiro critério, eles têm que estar em sentidos opostos. Ação e reação sempre em sentidos opostos. Mesma direção, mas sentidos opostos. Esses três critérios já estão lá na terceira lei de Newton, já estão lá no enunciado. O quarto critério é que as forças de ação e reação têm que ser aplicadas em corpos diferentes. Não podem estar no mesmo corpo, ou obrigatoriamente em corpos diferentes. O quinto critério é que a ação e reação são simultâneas. No exato momento em que surge a ação, surge também a reação. E quando cessa, quando termina a ação, termina também a reação. Não há nenhum delay, não há nenhum intervalo de tempo por menor que seja entre uma e outra. Depois, muitos séculos depois de Newton, veio um sujeito lá chamado Albert Einstein e ele mostrou que esse negócio da simultaneidade não é bem assim, mas por enquanto a gente deixa desse jeito. Nas leis de Newton, ação e reação são sempre simultâneas, beleza? Para entender como eu aplico esses critérios para conseguir saber se duas forças formam par ação e reação, eu trouxe um exemplo que aparece muito em questões e deixa sempre muitos estudantes em dúvida, que é a situação da força-peso e da força normal. Os estudantes sempre têm muita dúvida se essas duas forças formam ou não o par ação e reação. Então vamos analisar a situação da força-peso e da força normal usando os critérios que eu falei há pouco. No desenho eu tenho uma mesa e em cima dessa mesa eu tenho um bloco apoiado sobre ela. A mesa é horizontal, eu tenho o bloco apoiado sobre ela e essa mesa está, claro, na superfície da Terra. Pelo desenho aí parece ser a maior mesa do mundo, mas o desenho está fora de escala para a gente conseguir entender melhor se peso e força normal formam ou não um par ação e reação. Vamos olhar as forças que atuam sobre o bloco. Sobre o bloco atua a força-peso, que é vertical para baixo, sempre é exercida pela Terra. Como o bloco está em repouso, é porque existe uma força vertical para cima que equilibra, que cancela o peso, e essa força é a força normal vertical para cima. Neste caso, a força normal é igual à força-peso. A força normal tem que ser sempre igual à força-peso. A gente já tem um vídeo sobre isso. Dá uma clicada aí no link para tu entender as situações em que a normal pode ser diferente do peso. Mas nessa situação, normal igual a peso. Então eu estou vendo que o primeiro critério para formar ação e reação eu já tenho. Ter mesma intensidade. Nesse caso, fechou. O segundo critério para formar ação e reação é que as forças têm que estar na mesma direção. Nesse caso, também fechou, essa condição também é atendida, a normal e a força-peso estão na vertical. O terceiro critério é que elas têm que ter sentidos opostos. Também fechou, também atende a esse critério, porque a normal está vertical para cima e o peso está vertical para baixo, e o cara já está, vai fechar, vai ser ação e reação. O quarto critério geralmente é o critério que mata a dúvida nas questões sobre ser ou não ser para ação e reação. As forças atuam em corpos diferentes e a resposta é não. Este critério não é atendido. Por quê? Porque a força-peso é exercida pela Terra no bloco, então o bloco está sofrendo a força-peso. A força normal é exercida pela mesa
sobre o bloco também. É o bloco que está sofrendo as duas forças. Na verdade, peso e normal nessa situação estão se cancelando. Lembra que eu tinha falado que a ação e a reação não podem atuar no mesmo corpo e por isso não podem se cancelar? Ora, é justamente ao contrário que está acontecendo aqui. A normal e o peso estão atuando no mesmo corpo e estão sim se cancelando. O quarto critério não foi atendido, então normal e peso não podem formar um par ação e reação. Beleza, eu já sei que força-peso e força normal não formam um par ação e reação, nunca jamais. Mas eu também falei que toda a ação, toda a força de ação tem que ter uma reação. Logo eu vou concluir então que a força-peso tem que ter a reação dela e a força normal também tem que ter a reação dela. Quem é a reação do peso? Quem é a reação da normal? A força-peso, ela é o resultado da interação entre o bloco e a Terra. Portanto, a reação também tem que estar dentro dessa interação. O peso surge da força que a Terra faz no bloco. Essa é a ação. A reação é a força que o bloco faz na Terra, lá no centro da Terra, vertical para cima, de mesma direção e sentido oposto ao peso do bloco. A Terra também, portanto, sofre uma força exercida pelo bloco. Lá no seu centro da Terra, lá no centro da Terra, surge a reação do peso vertical para cima, de mesma intensidade do peso do bloco. Essa é a reação da força-peso. A força normal surge da interação entre a superfície da mesa e o bloco. A força normal é feita pela mesa sobre o bloco. Logo, se é a mesa que exerce a ação, é a mesa que tem que sofrer a reação. Então, a lógica nesse exemplo é que a mesa exerce a normal sobre o bloco, vertical para cima, essa é a ação, e o bloco exerce uma força sobre a mesa, vertical para baixo, essa é a reação. A reação da força normal é a força que o bloco faz sobre a mesa, vertical para baixo e de mesma intensidade da força normal. Outra situação em que as questões de Enem, vestibular e etc. gostam de pegar vocês é na situação em que tudo parece levar a crer que a força de um corpo sobre o outro não pode ser a mesma, não pode ter a mesma intensidade. Do que eu estou falando? Do seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho uma colisão frontal entre dois veículos, um Fuquinha e um caminhão. A gente sabe que dessa colisão, com certeza, o pobre do Fuca vai sair estraçalhado e o caminhão provavelmente vai sair com alguns pequenos arranhões. E isso nos leva a pensar de que a força que o caminhão faz no Fuca deveria ser muito maior que a força que o Fuca faz no caminhão. Na situação da colisão entre esses dois veículos, a terceira lei de Newton também é obedecida, ela sempre é obedecida. A força que o Fuca faz no caminhão é exatamente igual à força que o caminhão faz no Fuca. Ah, mas então por que o Fuca sai muito mais estraçalhado, muito mais estragado? Por causa da massa. Embora as forças de ação e reação sejam iguais, são forças iguais aplicadas sobre massas diferentes. E aí, se tu já viu o nosso vídeo de segunda lei de Newton, tu tem que entender que a massa menor, frente a uma mesma força, vai sofrer uma aceleração muito maior. E é isso que causa o maior estrago no Fuca. Mas a força que um faz no outro na colisão frontal é a mesma. Inclusive, se for uma bicicleta, não interessa, uma bicicleta bate de frente com um caminhão, a força que o caminhão faz na bicicleta é igual. Quando duas pessoas brigam e uma dá um soco na cara da outra, pode acreditar, a força que a cara faz na mão é a mesma força que a mão faz na cara. Então tu até pode dizer que, na verdade, tu estava dando caradas na mão do sujeito e por isso que tu não perdeu a briga. Beleza, gurizada? Então esse foi o nosso vídeo sobre terceira lei de Newton. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários que a gurizada, a comunidade aqui do canal, te ajuda a responder. A gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar, te inscrever no nosso canal para as nossas atualizações. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!